Salve galera, meu nome é Gustavo e você está no canal Na Resenha com o Gustavo, esse canal que vai trazer para você e vai levar para você na sua comodidade, na sua casa, no seu trabalho, o melhor que há de música, jornalismo e, claro, futebol. Hoje vamos falar de um assunto muito recorrente nos últimos anos, principalmente, claro, no Cruzeiro, que é a grande questão. Qual é o maior jogador que vestiu a camisa celeste? Cruzeiro que no ano que vem, em 2021, vai completar 100 anos de existência e com muitas glórias, muitas conquistas e com grandes nomes que ajudaram a fazer com que o Cruzeiro seja um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro. Você reparou no início do vídeo que eu fiz questão de falar, né, qual que é o maior jogador da história do Cruzeiro e não o maior, não o melhor, e também não usei a palavra ídolo. E vou explicar por quê. Ídolo é algo muito pessoal, é algo muito íntimo. Cada torcedor, e aí seja torcedor do Cruzeiro, seja torcedor do Palmeiras, Internacional, ou Grêmio, Atlético, enfim, cada torcedor possui uma relação diferente com algum atleta que para um outro parceiro de torcida não seja um jogador que representou tanto assim com as cores da camisa do seu clube. Ídolo é algo muito íntimo. Para você, um ídolo que o seu amigo considera, para você foi apenas um jogador que teve uma boa passagem, mas não chega a ser considerado ídolo. E colocar essa palavra, qual que é o maior ídolo da história do Cruzeiro, ou assim, não só do Cruzeiro, mas também de outros clubes, é algo muito prepotente, porque, como disse, ídolo é algo muito pessoal, principalmente vai da fase com o clube vive, se é uma fase de vacas magras, mas teve um jogador que conseguiu se sobrepor a essa situação complicada, ou até mesmo, claro, nos grandes momentos, e aí, claro, não só do Cruzeiro, mas também de qualquer outro clube no mundo. Portanto, ídolo é algo muito pessoal. E o melhor jogador, porque às vezes um grande jogador passou pela sua equipe, é um jogador que se tornou destaque mundial, mas talvez jogando pelo seu time ele não era ainda esse talento, ele ainda não era esse grande jogador que se tornou com o tempo. Um caso mais do que emblemático, se a gente colocar, claro, no Cruzeiro, é o Ronaldo Fenômeno, que quando jogou pela equipe celeste mostrou um bom futebol, já mostrava ser diferente, mas não foi o Ronaldo Fenômeno do Real Madrid, da seleção brasileira, e em alguns momentos do Milan e também, claro, no Barcelona. E por isso que eu vou trazer para vocês, com base em números e fatos e acontecimentos, e vou responder a pergunta no final do vídeo. Qual é o maior jogador da história do Cruzeiro? E falar sobre o Cruzeiro é falar de um time que faz parte de um seleto grupo de uma das equipes mais vitoriosas no futebol brasileiro. Assim como Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Flamengo, o Cruzeiro está nesse grupo dos times que mais vezes foram campeões de títulos importantes, né? É claro que eu conto o estadual, principalmente os estaduais lá da década de 60, 70, porque realmente era um torneio muito importante, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo, claro, no Rio de Janeiro. E o Cruzeiro, assim como essas equipes que eu acabei de citar, possui algo em comum com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, Grêmio. Por ser um time muito vitorioso, por ser um time de chegada, que sempre conquistou, teve apenas uma década de vacas magras, né, que foi a década de 80, que conquistou apenas 2 campeonatos mineiros, mas se a gente colocar na conta, né, a década de 60 foi campeão brasileiro, a década de 70 foi campeão da Copa Libertadores, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da América, os anos 90 não precisa a gente falar, os anos 2000 também não, os anos 2010, aí você que está em casa e principalmente você, torcedor do Cruzeiro, sabe muito bem como foram importantes essas décadas para engrandecer ainda mais a história do seu clube, que hoje passa por um momento complicado, mas devido, claro, à pandemia do coronavírus, nós temos que tratar de trazer conteúdos diferentes e conteúdos especiais. E para dar o pontapé inicial nos grandes ídolos do Cruzeiro, dos grandes jogadores que vestiram a camisa celeste, não podemos nos esquecer e começar a citar, claro, falando de Nijinho. É ele mesmo que foi um dos grandes ídolos, o primeiro ídolo do Cruzeiro, né? Ali antes do Mineirão, ele que foi um grande atleta, um grande atacante nas décadas de 20,
30 e 40, é o terceiro maior artilheiro do Cruzeiro, né? Era conhecido como o Carrasco dos clássicos. Ele é o maior artilheiro do Cruzeiro nos clássicos, tanto contra o Atlético e também contra o América. Contra o Galo, Nijinho marcou 25 gols. E contra o América, Nijinho marcou 48 gols. Portanto, você pode estar perguntando, mas Gustavo, para muita gente, América e Cruzeiro, o América e Atlético não é clássico. Mas na época em que o Nijinho jogava, era um jogo muito importante e ele fez nada mais, nada menos do que 48 gols. Então, menção honrosa para o Nijinho. Afinal de contas, foi o primeiro grande ídolo da história do Cruzeiro. Eu citei, quando falei sobre o Nijinho, que ele é o terceiro maior artilheiro do Cruzeiro. Só perde para Tostão. Tostão, um dos grandes nomes do Cruzeiro, fez parte daquela campanha sensacional do título da Taça Brasil de 1966, que ali em 2010 foi colocado o título, né, o torneio como Campeonato Brasileiro, ou seja, fez parte da campanha épica que deu ao Cruzeiro o primeiro título do Campeonato Brasileiro. É o maior artilheiro da história do Clube Celeste e isso tem muito peso, com 249 gols. Falei de Tostão e, inevitavelmente, vou ter que falar, claro, de Dirceu Lopes. O Príncipe, ele que fez parte daquela época campanha também, assim como o Tostão, na campanha do título da Taça Brasil de 1966, né, ou o Campeonato Brasileiro, também fazia parte daquele grupo campeão da Copa Libertadores em 1976, mas não com tanto protagonismo como 10 anos atrás, fazendo a relação de 66 com 76, porque ele vinha de uma lesão, tanto é que o Cruzeiro contrata Jairzinho, o furacão da Copa de 70, ele que foi uma das grandes peças daquele time que conquistou a América pela primeira vez na história do Clube Azul. Peguei os ídolos dos anos 60 e dos anos, claro, 70. E, claro, os anos 80, como disse, foi uma década de vacas magras. Claro que teve ali o vice-campeonato da Supercopa contra o Racing, mas o Cruzeiro começou a engrandecer ainda mais a sua história nos anos 90. Mas antes de chegar nos anos 90, eu não poderia esquecer de Piazza, o grande capitão celeste, fez parte da conquista contra o Santos de Pelé na Taça Brasil de 66 e também, claro, na conquista da Copa Libertadores da América de 10 anos depois, em 1976. Natal, Diabo Loiro, como esquecer de Natal? Como esquecer de Joãozinho, que para muitos é o maior jogador, o maior ídolo. Para muitos, o Joãozinho é o maior ídolo da história do Cruzeiro, como é o caso do meu amigo Rodrigo Genta, ele que já trabalhou na assessoria de comunicação do Cruzeiro, fundou a TV Cruzeiro praticamente, e conversando com ele me falou, não, para mim o maior ídolo do Cruzeiro é o Joãozinho. E aí, né, como falei, a década de 80 foi de vacas magras, mas aí chega nos anos 90, como eu vou esquecer de Nonato, o maior lateral esquerdo da história do Cruzeiro, super campeão naquela década de 90, onde o Cruzeiro e o Nonato fez parte dessas conquistas vitoriosas na Copa Libertadores de 97, Copa do Brasil de 93, Supercopa de 91, 92, enfim, Copa do Brasil também, claro, de 96. Assim, nessa década de 90 também tivemos o grande nome Marcelo Ramos, que para muitos também, claro, é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Tem muita gente que considera o Marcelo Ramos como o maior ídolo da história celeste, então não dá para a gente poder esquecer esses nomes. Claro que eu não poderia esquecer de fazer uma menção honrosa ao goleiro Dida, super importante na conquista da Copa do Brasil de 1996, na Copa Libertadores também de 97. Só para a gente poder voltar um pouquinho no Marcelo Ramos, ele que foi autor do gol do título da Copa do Brasil contra o poderosíssimo Palmeiras. Ele fez o gol ali numa falha do goleiro Veloso, mas ele foi responsável pelo título que deu o gol, ele foi responsável pelo gol que deu o título ao Cruzeiro. Também, claro, temos Roberto Gaúcho, que também foi muito importante na década de 90, fez parte da conquista da Copa do Brasil de 96, foi autor do gol de empate naquele jogo disputado contra a equipe do Palmeiras. Como disse, o Cruzeiro é um clube que é muito grande, né, assim como todos os outros clubes grandes do Brasil, e que possui vários e vários jogadores importantes durante toda a sua história.
Como esquecer de Sorin? É ele que marcou parte da geração de 2000, foi campeão da Copa Sul Minas, campeão da Copa do Brasil de 2000, naquela época final contra a equipe do São Paulo. Estou até suando aqui, gente. É tanto nome, é tanto dado que a gente sempre tem que estar estudando e eu já estou até suando aqui minha careca. Você está vendo que eu já estou ficando aqui quase molhado. Mas dando continuidade ao vídeo, como falar de Giovani, ele que foi o autor do gol do título da Copa do Brasil de 2000. Enfim, nomes não faltam que engrandecem ainda mais a história do Cruzeiro. Como eu vou esquecer de Alex, ele que foi um dos grandes jogadores do Cruzeiro naquela conquista da Copa do Brasil de 2000. Como esquecer de Alex, o grande nome do Cruzeiro naquela conquista da Tríplice Coroa em 2003, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e campeão mineiro, um dos grandes artilheiros da história do Cruzeiro, mesmo sendo um meio de campo, né, um meia armador, mas que chegava, claro, muito bem à frente. Falei de vários nomes e com certeza você que está assistindo o vídeo se identificou com vários nomes que eu acabei de falar. Foram nomes importantes, são nomes que estão na história do Clube Azul. E agora eu vou chegar em um nome que talvez não, que na minha opinião e na opinião de muita gente, é o maior jogador da história do Cruzeiro. E quando a gente coloca um jogador como o maior jogador da história de um clube, não necessariamente no caso eu aqui que estou gravando esse vídeo, estou menosprezando ou diminuindo a história de todos os outros jogadores que eu acabei de citar aqui. Mas a gente sempre tem que colocar, para não ficar em cima do muro, a gente sempre tem que colocar um nome de destaque, um nome que vem fazendo história já há bastante tempo, mais precisamente desde 2005, que é, claro, Fábio Davidson Lopes Maciel, o Fábio, goleiro do Cruzeiro desde 2005, que possui a marca de jogador com o maior número de jogos pela equipe celeste, um jogador que faz parte, né, pelo menos essa história recente, de vários momentos importantes do Cruzeiro, como, por exemplo, as conquistas da Copa do Brasil de 2017, 2018, Campeonato Brasileiro de 2013 e também 2014, mas engana-se quem pensa que a trajetória do Fábio no Cruzeiro é apenas de momentos bons. Quem lembra do Fábio no início da sua carreira no Cruzeiro vai lembrar de um goleiro que era muito contestado por boa parte da torcida, não podia ver um gol de falta, não podia ver uma falta, principalmente se for cobrada pelo Rogério Ceni. Ele tinha essa questão, né, essa pecha, né, a torcida colocava essa pecha. Não estou falando que é minha opinião, mas a torcida colocava, se sair falta contra o Cruzeiro vai tomar gol porque o Fábio não vai conseguir pegar. E isso, claro, tem uma certa dose de razão, mas o Fábio conseguiu mostrar ao longo do tempo todo o seu potencial e hoje é considerado, e é a minha opinião, o maior jogador da história do Cruzeiro, o jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, com 844 jogos. É muito jogo, minha gente. Ele foi fundamental na não queda do Cruzeiro em 2011, também em 2015, também em 2012. Portanto, é um jogador que nenhum jogador foi tão importante em vários momentos do Cruzeiro como o Fábio foi. Gente, como a gente vai imaginar um jogador que tomou um gol de costas num clássico contra o maior rival e mesmo assim conseguiu dar a volta por cima? Fábio conseguiu fazer isso e por isso não é o melhor goleiro da história do Cruzeiro. Na minha opinião, o melhor goleiro da história do Cruzeiro é Dida, que foi importantíssimo naquelas conquistas dos anos 90, que eu já citei aqui, campeonato da Copa do Brasil, Copa Libertadores, mas o Fábio, como o Raul Plasma, assim como o próprio Dida, está na lista seleta de grandes goleiros do Cruzeiro, mas ele se sobrepõe à questão de ser melhor, porque ele é o maior jogador da história do Cruzeiro e os números não deixam negar. Você que acompanha de perto o Cruzeiro sabe a importância dele na conquista da Copa do Brasil de 2017, também em 2018. Portanto, Fábio é sim o maior jogador da história celeste e claro, volto a repetir, se eu estou colocando o Fábio num patamar acima de todos os outros que eu acabei de citar, não estou querendo dizer que não estou diminuindo a história de todos os outros. Porém, o Fábio, ele se sobrepõe a tudo e a todos. É o maior jogador que vestiu a camisa do Cruzeiro, né? Ainda veste, né? Já que ele ainda não encerrou a sua carreira. E o Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro. Respondida essa pergunta, curte, compartilha nos seus grupinhos de WhatsApp e faça, claro, se inscreva no canal e faça, claro, este canal crescer. Esse é o Na Resenha
com Gustavo. Vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.